Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um Aceita Pix, o podcast onde tudo é assunto. E hoje eu estou recebendo aqui o cardiologista esportivo, Dr. Filippo Giotto. Seja bem-vindo, Dr. Filippo. Obrigado, prazer estar aqui. Olá a todos. Como vai, Lê? Bora lá. Para quem não sabe, eu conheço o Filippo desde que ele era molequinho. Tem muita história de vida para contar. E vamos falar muito de saúde aí, né? Isso aí, vamos lá. Vamos agregar aí, somar. Obrigado pelo convite. Imagina. E vamos começar já com a frase do dia, tá? E aí a frase do dia é para você aí que muitas vezes está na ânsia das coisas acontecerem, tá? E aí a frase do dia sempre tem que colar porque a cabeça já não tá mais das melhores, né? Olha lá, ó. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Isso eu sempre falo para todo mundo, né? Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Então, para você aí que está na ânsia das coisas acontecerem, seja num negócio, seja em casa, seja na família, seja numa viagem, seja na saúde, que a gente vai falar aqui, então tenha calma, se esforce todos os dias, que as coisas acontecem. O sucesso é a soma de pequenos esforços dia após dia. Feito? Feito. Vamos lá, Filipe, contar um pouquinho da sua história de vida? Vamos lá. Então vamos lá. Como é que começou a história de você ir fazer medicina? Olha, Lê, há muito tempo atrás, eu ainda criança, eu já conheci um pouco da medicina por ser filho de médico, né? A minha mãe, ela é médica, otorrinolaringologista, então eu vivenciei um pouco isso dentro de casa. E eu via um trabalho de dedicação à pessoa. Então era um trabalho que a gente se dedicava ao ser humano, se dedica ao ser humano, e eu vi isso desde pequeno, desde cedo, que é uma profissão que você fica responsável por cuidar, zelar e promover saúde, lidando diretamente, no caso da minha mãe, lidando diretamente com as pessoas, e isso me fascinou. E aí na escola a gente vai evoluindo ano após ano no conhecimento, e a matéria, a disciplina que eu mais gostava também era biologia, tá? Então, o estudo do corpo humano, a anatomia que a gente aprende na escola ainda. Então isso me despertou um interesse um pouco maior, e aí foi ali que eu bati o martelo. Eu também sou uma pessoa que tem um pouco dessa personalidade, igual a frase motivacional do dia, que eu acredito muito no trabalho do dia a dia, na perseverança e na construção gradual de uma profissão, de um estilo de vida e de tudo. Então ali eu botei aquilo na minha cabeça que eu queria aquilo, e hoje eu tô aqui. E aí quando a gente fala em medicina, vamos pegar aí antes de você entrar na época de vestibular, né? A gente sabe que medicina é muito difícil, tem cursinho especializado só para quem vai cursar medicina. Como é que foi para você essa transição do terceiro colegial para a entrada da faculdade? Você chegou a fazer cursinho, passou direto, se dedicou, estudou? Sim, então quando eu decidi ir para a medicina, eu já sabia o que eu enfrentaria, ou pelo menos eu imaginava o que eu enfrentaria. Eu mudei para uma escola no colegial um pouquinho antes, mais focado em aprovação do vestibular. Era uma escola aqui em Campinas, focada em preparação para o vestibular, e no terceiro colegial eu fiz a escola e um curso suplementar, como se fosse um cursinho mesmo, tá? Focado em áreas biológicas, exatamente nesses moldes. E o modelo do colégio que eu estudava, ele era bem avançado, então eu já sabia, pegava as provas, estudava provas, tive grandes amigos que me ajudaram muito. Obrigado aí, pessoal, para quem está vendo e sabe que me ajudou, um abraço para todos. E ali, então, de fato, foi no terceiro colegial, com um cursinho, e eu tive a felicidade de passar logo após a saída da escola mesmo. Tá? Eu te fiz essa pergunta porque eu sei que você passou direto. Né? Isso. Então e a gente vê que você é novo, então isso também justifica a questão de ser novo, né? Então você acabou passando direto, porque muita gente fica aí 2, 3,
4 anos, eu tenho um conhecido que ficou 7 anos fazendo cursinho para poder entrar em medicina. Sim, sim. É muito concorrido, depende muito da bagagem prévia que você tem e muito também da preparação da sua para a prova, porque também é muito um dia, às vezes você não pode estar bem naquele dia, pode ter uma crise de ansiedade, hoje é uma doença do século XXI, a ansiedade, e isso pode acontecer frente àquela prova. Então, todo esse último ano, eu fui preparado para aprovação, e era meu objetivo a aprovação. E o grande desafio maior depois foi na faculdade, que aí é outro desafio que eu também É outra etapa da vida, né? Outra etapa. Muda tudo. Muda. E aí, dentro da medicina, em que momento você falou assim, vou ser cardiologista? Lê, ótima pergunta. É assim, foi durante a faculdade, mas eu sempre flertei com a cardiologia. Então, sempre foi uma disciplina que eu gostava muito. Por ser filho de otorrinolaringologista, é claro que eu considerei fazer otorrinolaringologia, mas de fato não era uma especialidade que me agradava ou que me despertava interesse, de fato não era. A cardiologia foi o oposto, eu já gostava e aí no 4º ano eu bati o martelo que eu faria cardiologia. Por que no 4º ano? Porque no 4º ano, na faculdade de medicina, a gente vivencia muito a área prática também. Principalmente os 2 primeiros anos, ela é uma área mais teórica, um ensino básico, tá? Teórico. E a partir do 4º ano ou nos módulos, a gente frequenta muito o ambiente hospitalar e aí eu consegui conciliar a parte clínica mesmo, vivência prática, com a teoria. E aí eu já gostava da cardiologia e ali eu bati o martelo no 4º ano. E aí dentro da cardiologia você foi para a cardiologia esportiva? Isso, fui para a cardiologia esportiva. Para quem me conhece sabe que eu sou um amante dos esportes, praticante de algumas modalidades, e aí eu sempre tive grande interesse na cardiologia esportiva. E ela é uma disciplina nova dentro da cardiologia. Não é como ecocardiografia ou como eletrofisiologia, que é o estudo das arritmias, que é uma modalidade, são modalidades mais antigas. A cardiologia esportiva ela é uma subespecialidade mais nova dentro da cardiologia, e ela vem crescendo muito justamente porque a população e o atleta ele merece ter um olhar diferenciado do ponto de vista cardiovascular, tá? Não só cardiovascular, mas osteoarticular e uma preparação até mesmo mental, psíquica, tá? E a cardiologia esportiva cresceu muito nesses últimos 10 anos e eu como amante e praticante de esporte falei, bom, é isso que eu quero para minha vida. E aí fiz a subespecialidade da cardiologia esportiva mesmo. E você fez, aonde que você fez? Eu fiz no INCOR, na USP, tá? Na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, no INCOR. Lá a gente tinha uma vivência bem legal, porque apesar de viver a cardiologia esportiva com ambulatórios diários, atendendo atletas de diversas modalidades e vivendo junto com a medicina esportiva, que também é uma especialidade mais nova, que veio do braço um pouco da ortopedia e traumatologia, porque essa sim é o embrião ali da medicina esportiva. A gente convivia muito com a medicina esportiva, sempre focando na saúde cardiovascular do atleta. E ali no INCOR, a gente pegava também as pessoas doentes, não só atletas, porque muitas vezes os atletas eles não são doentes. E, na verdade, eles buscam performance, melhora de qualidade de vida e ganhar performance, ser competitivo, buscar métricas e objetivos no ponto de vista do esporte. Porém, ali a gente vivenciou muito a reabilitação cardiovascular. Então, a gente trabalhava com cardiopatas, ou seja, pacientes com doenças estruturais do coração, reabilitando eles. Então, apresentando a atividade física para pessoas que são doentes do ponto de vista cardiovascular, com qualquer
doença estrutural, uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida, uma miocardiopatia hipertrófica, uma doença da válvula com obstrução, a gente apresentava atividade física porque a gente sabe do benefício do tratamento que a atividade física regular tem também para pacientes com doenças já instituídas, não só no âmbito preventivo. Então foi uma experiência muito, muito legal. E aí quando eu comentei com o pessoal que você viria aqui, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e o pessoal acabou enviando, tá? Então eu vou começar a fazer as perguntas aí para que você possa responder a galera. Beleza, vamos lá. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Ó, tem muita gente com dúvida de hormônio, hein? Vamos lá, vamos ver se a gente vai poder falar de tudo aí. Vamos lá. Ó, primeira pergunta aqui, ó. O que fazer quando o corpo não acompanha a mente na prática de exercícios? Legal, ótima pergunta. Então, assim, o corpo, ele precisa seguir a mente na prática de exercício. Então, essa pessoa que fez essa pergunta, me parece que às vezes ela pode estar motivada a fazer a atividade física, a mente pede para ela fazer uma atividade física e o corpo não vai. Precisamos respeitar a adaptação fisiológica que o corpo requer para a atividade física. Não basta querer fazer uma atividade física ou uma prova como maratona, meia maratona, mas você precisa de um preparo. E muitas vezes o preparo do corpo, ele é mais longevo, ele leva mais tempo, existe um processo adaptativo, fisiológico para fazer a atividade física. Então, é a frase do dia. É um trabalho de tijolinho motivacional que você precisa trabalhar dia a dia para que seu corpo, sim, entre em conexão com a sua mente para que você consiga acompanhar a sua mente. Então é um preparo e cada pessoa tem um tempo muito da história pregressa da pessoa, se a pessoa já foi esportista, não foi, há quanto tempo está parada, não está parada. Então a gente tem que respeitar esse processo, essa adaptação. A segunda pergunta aqui acho que é de um possível paciente aí. Muito específica a pergunta. Como melhorar o VO2? Isso. O VO2 com estilos de corridas diferentes. Com estilos de corridas diferentes ou persistir na distância? Ótima pergunta. Então, Leandro, o VO2, ele é a capacidade que o seu coração tem em mandar sangue para os tecidos. Ela é uma métrica, é uma medida de capacidade física, principalmente aeróbica. Então, a gente mede o VO2. Hoje, através desses smartwatches, a gente tem isso de forma estimada, tá? E para a gente melhorar o VO2, existem algumas opções. Existe a mudança do treino, tá? E a modalidade que a gente chama HIIT, que é aquela acelera, desacelera, acelera, desacelera, trabalhando sempre com o pico do VO2 para a gente tentar aumentar um pouco o pico, e tem aquele outro trabalho, que ele é um trabalho que exige mais tempo, numa zona de frequência elevada, mas não tão elevada como o pico do atividade física do HIIT, que é o acelera, desacelera. Então as duas modalidades são boas, tá? Isso vai depender do tempo que eu tenho para melhorar o meu VO2, do condicionamento específico que cada paciente tem para melhorar o VO2. Mas as duas modalidades são boas e são validadas para a melhoria do condicionamento físico. Vou pular algumas e vou para uma outra que acho que faz sentido com essa aí. Ó, estou tentando melhorar minha performance em corrida, mas sinto que o personal não está conseguindo evoluir. O cardiologista esportivo poderia me ajudar neste caso? Sim, sem dúvida. A cardiologia esportiva, ela como eu disse anteriormente, ela é uma subespecialidade da cardiologia e a gente, com os nossos pacientes, faz uma anamnese
bem dirigida, uma anamnese bem feita. A anamnese é um questionário, um interrogatório sobre o estado de saúde cardiológico e geral, tá? E a gente lança mão de exames complementares, tá? O teste ergométrico, chamado teste de esforço físico, ele é um exame de grande relevância, pois ele vai me dar uma métrica das zonas de frequências cardíacas frente àquele esforço físico que a pessoa está fazendo. Então, se a pessoa tem um objetivo de melhoria na corrida, o cardiologista esportivo ele pode, através de zonas de frequências cardíacas, melhorar essa corrida, estipulando frequências mínimas e máximas através de zonas de frequência cardíaca para o trabalho da corrida, e isso vai surtir um efeito bem bacana na melhoria do VO2 e também da sua corrida, não só da questão de biomecânica, mas sim da questão aeróbica mesmo. Respondendo tudo aqui, hein? Vamos lá. O uso de anabolizantes é reversível? Essa é uma pergunta de $1 milhão, tá? O uso de anabolizante ele pode ser reversível, porém o anabolizante ele causa alguns efeitos no nosso corpo que são efeitos que a gente denomina de estocástico. Os efeitos estocásticos são efeitos que eu não conheço qual é a dose que vai causar determinado dano ou não, tá? Então, o efeito, quando a gente conhece a dose que causa um dano, ele é chamado de efeito determinístico, diferente do uso de anabolizante. O uso de anabolizante, ele promove ganho de massa muscular, ele pode promover melhoria do VO2 se trabalhado com uma atividade física legal e principalmente aeróbica, mas a gente sabe que também aumenta o hematócrito, piora o perfil lipídico, aumenta o processo de calcificação da coronária. Então, o efeito do anabolizante ele pode ser reversível, dependendo do tempo de uso e da dosagem, tá? Saiba dos riscos e dos benefícios de todo o uso de anabolizante ou hormonioterapia, não só anabolizante, mas como hormonioterapia que está muito na moda hoje, tá? Os benefícios a maioria das pessoas conhecem, mas os riscos muitas vezes eles não são tão claros assim. Maravilha. Posso fazer uso de anabolizante para emagrecer? Boa pergunta. O uso de anabolizante, ele pode ajudar a emagrecer sim, porque ele aumenta a síntese de massa muscular, e a massa muscular ela é diretamente proporcional ao seu metabolismo em repouso ou metabolismo basal. A pessoa que tem mais massa muscular, ela tem um metabolismo mais alto. Isso facilita a perda de peso. Usar o anabolizante isolado, sem atividade física, sem conhecer os danos para a perda de peso, acredito ser uma fria, mas de fato pode ajudar sim. Por falar em perder peso, eu vou pegar uma outra perguntinha aqui que tem tudo a ver, que está super em alta agora, né? Se existe algum estudo relacionando o uso de canetinha emagrecedora e o coração? Existe. Ótima pergunta, Leandro. O uso das canetinhas emagrecedoras, seja ela tirzepatida, semaglutida, liraglutida, que são análogos do GLP-1, melhoram muito a saúde cardiovascular. Por quê? Essa classe de remédio, de fármaco, inicialmente elas foram desenvolvidas para controle do diabetes, são hipoglicemiantes. Então elas foram inicialmente desenvolvidas para controle do diabetes, só que a indústria farmacêutica, o mundo que o pessoal que utiliza notou que a perda de peso era bem acentuada. Então, a perda de peso acentuada, ela melhora a pressão arterial, porque a pressão arterial está diretamente relacionado com superfície corpórea, tá? Então, quem usa canetinha pode reduzir a pressão arterial, sem dúvida, melhora
a disponibilidade do açúcar, ele é um hipoglicemiante oral, melhora o perfil lipídico, então reduz o colesterol total, reduz o LDL, e hoje está saindo novos estudos até de processos inflamatórios, porque o obeso, normalmente, eles são pessoas mais inflamadas, e quando a gente reduz o peso, a gente reduz também algumas vias de processos inflamatórios também. Você faz a prescrição, como você faz o tratamento? Faço. Porque o pessoal às vezes pensa em cardiologia, fala, bom, ele não vai me atender nesse quesito, né? Não, eu trabalho com cardiologia esportiva e performance. A performance, ela engloba a perda de peso, tá? E hoje não tem como a gente ignorar a relevância dessa medicação. É uma medicação amplamente estudada, consolidada no mundo todo, tá? Não é só no Brasil que ela é utilizada, mas na América do Norte, em toda a Europa, a Ásia e Oceania também usa. E eu trabalho em conjunto com essa medicação também, tá? Antigamente a gente tinha uma especialidade na medicina que era clínico geral, né? Hoje em dia não existe mais o clínico geral, quando a gente consulta aqueles guias de plano de saúde, e o pessoal fala que o cardiologista assume um pouco esse papel, né, de realmente cuidar de tudo. Isso é verídico? É verídico. Eu até fico feliz você falar isso com essa observação, com essa percepção sua, inclusive, porque é assim, para a gente fazer cardiologia, a gente tem que ter feito a residência médica de clínica médica, que é o clínico geral, tá? Não só a cardiologia, mas algumas outras, como endocrinologia, nefrologia. Você tem que ter um olhar muito amplo para a saúde geral do seu paciente. Então tem que englobar a parte metabólica, a parte hormonal, a parte vacinal de prevenção. Então a gente, sem dúvida, a gente é um grande clínico que cuida da saúde geral dos nossos pacientes, sim. Maravilha. Vamos lá, que eu pulei algumas aqui para chegar nas outras. O que o uso do pré-treino pode causar a longo prazo no sistema cardiovascular? Legal, é assim, depende do pré-treino, tá? A gente tem pré-treino são medicações que aumentam um pouco o metabolismo, como a cafeína, a beta-alanina, são medicações que inclusive existe de forma natural, que tem no café a cafeína, na beterraba a gente tem a beta-alanina, elas podem aumentar a termogênese, tá? Aumenta o metabolismo, e ao uso de longo prazo não tem grandes evidências, se usado com consciência, dose adequada, não tem trazido consequência para o organismo, não, tá? Pode ser utilizada, elas ajudam muito na questão de efetivação do treino, tá? Da atividade que você se propõe a fazer logo em seguida do uso, e inclusive aumentando a performance também, indiretamente, é claro, e dando um pouco mais de ânimo também, porque a rotina das pessoas de hoje em dia é muito exaustiva, muitas vezes falta um pouco de ânimo, um gatilho, e os pré-treinos, essas medicações, elas podem ser usadas nesse âmbito também. Muito se fala em relação aos energéticos, né? Pô, eu vejo gente postando 6 horas da manhã o energético e o pão de queijo. É o café da manhã da pessoa. Né? O que o energético em si pode causar ao coração, no sistema cardiovascular, até mesmo para a saúde? Ótima pergunta. É que assim, o energético ele é parecido com essa substância que a gente acabou de mencionar anteriormente. Ele é muito parecido com os pré-treinos. A base deles são taurina e cafeína, tá? O efeito e normalmente eles podem estar, dependendo do energético, da marca, enfim, em quantidades supra elevadas, acima do que seria considerado ideal ou fisiológico, tá? Essas medicações, muitas vezes, esses energéticos, muitas vezes eles são ricos
em açúcar também, tá? Grande quantidade de carboidrato, porque deixa isso, a gente fica disperso, né? É uma fonte de energia para o nosso corpo e isso faz com que a gente fique menos sonolento. E essas medicações, elas podem ser gatilhos para a arritmia cardíaca, se usada em uma quantidade inadequada. E aí, falando em coração, né? A gente ouve muito falar que pressão alta é hereditário, e a gente tem casos de irmãos que alguns têm e outros não, né? E eu já ouvi amigos falarem que tinham pressão alta e deixaram de ter. Isso realmente existe? Deixar de ter a hipertensão? Sim, existe, é frequente. Hoje mesmo, antes de vir para cá para o podcast, eu estava no consultório e eu retirei um antihipertensivo de uma paciente. Não vou citar nomes, mas um exemplo bem prático de hoje, que foi uma paciente jovem, feminina, 33 anos, ela tinha uma obesidade grau 2, tá? Sedentária, estava com um estilo de vida inadequado, com uma alimentação como essa mencionada, com pão de queijo, energético, igualzinho você mencionou, e a pessoa resolveu cuidar da saúde. Então ela iniciou a prática de atividade física, fez uma educação alimentar, seguindo um cardápio, acompanhando com equipe multiprofissional, com nutricionista. Consequência disso, houve uma perda de peso, e aí a gente viu que aquela medicação que estava para controle de pressão arterial não precisava mais. O próprio organismo entendeu, como eu mencionei até do uso das canetinhas emagrecedoras, que elas podem melhorar a saúde do coração, porque houve uma perda de peso. Então, essa paciente, ela perdeu peso, deixou de ser hipertensa, literalmente mesmo, deixou de ser hipertensa, mudou todo aquele estilo de vida errado que estava com sedentarismo, estava com obesidade, entrou no eutrofismo, então o paciente ganhou massa muscular, perdeu massa gorda, gordura corporal mesmo, deixou de ser hipertensa, perfil lipídico melhorou, então melhorou o colesterol, ela já iria iniciar medicação também pro colesterol e também estava pré-diabética e deixou de ser pré-diabética também. Que quando antigamente falava assim, nossa, estou com a pressão alta, vou começar a tomar remédio. Todo mundo falava assim, ixi, agora é para a vida inteira. Né? Então existe casos que realmente são reversíveis. Existe sim. E mesmo para quem tem um cunho genético muito alto, porque ela é uma doença que existe uma importância genética sim, mas o meio ambiente ele é muito mais importante do que a carga genética, tá? O meio ambiente ele é mais importante que a carga genética na hipertensão, sem sombra de dúvidas. Então, a atividade física é para quem é hipertenso, é para quem não é hipertenso, é para tratamento e é para prevenção. Maravilha. E muito se fala de infarto, né? Que acho que é o principal fator aí do coração. E aí existe uma idade, porque a gente vê cada dia mais jovens tendo infarto, né? E isso tem algum estudo que fale, não, o infarto é a partir de tal idade, ou pode acontecer com qualquer um, com qualquer idade? O infarto é a doença mais temida, acho que da população geral, e para nós cardiologistas é a que a gente busca evitar ao máximo e reduzir os riscos ao máximo para prevenção. De fato, existe mesmo cada vez mais um número de pessoas jovens infartadas, até sub 30 anos, sub 25 anos, Leandro. A gente tem visto pacientes com infarto, mas de fato não existe uma idade determinada dizendo, a partir de tal idade você não tem infarto, ou não tem. A gente precisa conhecer o ambiente, como aquilo que eu mencionei anteriormente, o fator genético e até muitas vezes doenças estruturais ou defeitos anatômicos do coração que podem ser gatilhos para infartos
antes de idades muito novas, como antes dos 30 anos de idade. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast, passa muito rápido. A gente tem muita pergunta ainda sobre hormônio. Eu já vou deixar o convite para você voltar aqui só para a gente falar de hormonoterapia. Combinado, pode ser? Comigo. Claro. Aí a gente fala aí das bombas da vida. Né? Vamos desmistificar e transmitir conhecimento de qualidade para o pessoal, porque nosso objetivo é informação de qualidade. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Eu vejo muita gente falando sobre canetinha emagrecedora e vejo muito médico fazendo aplicação da canetinha em consultório, aí deixa de ser uma canetinha e passa a ser uma injeção, digamos assim. Né? Isso, existe alguma diferença entre a pessoa comprar na farmácia e fazer a aplicação em consultório? Não, é assim, quando compra na farmácia, não é o manipulado. Então já é do laboratório próprio e existe o controle de qualidade da farmácia. O do consultório é uma medicação manipulada que a gente consegue aplicar no consultório através da solicitação de farmácias de manipulação, mas é exatamente a mesma molécula, o mesmo fármaco, mas com uma dose individualizada, uma dose muito mais específica do que a canetinha, e pode se tornar isso mais barato pro paciente, porque a gente consegue fazer um uso dividido e fracionado com outros pacientes. E isso que pode tornar o custo dessas medicações mais baratas para o paciente. Maravilha. Quer fazer alguma consideração final? Fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, a amizade. De fato, o tempo voa aqui nesse podcast contigo. Eu queria fazer uma consideração e passar uma informação que faça atividade física, faça o acompanhamento cardiológico com um profissional que vocês conheçam. Não deixem de trabalhar performance e prevenção na atividade física. Um grande abraço. Maravilha, pessoal. E aí, Dr. Filipe, o cardiologista esportivo e meu cardiologista, tá? Então, para você aí que acompanha, é meio gordinho igual eu, meus amigos gordos aí que só falam de comida, tem um cardiologista muito bom aqui para acompanhar vocês, tá bom? Então, esse foi mais um episódio do Aceita Pix. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Se não gostou, mande para aquele seu amigo. Valeu!